Apocalipse, capítulo 5. Hoje nós vamos falar de um tema, queridos, muito importante. Eu não sei se os irmãos já escutaram sobre esse tema. Se tratando de um culto de missões, nós iremos falar da tríplice missão. O que seria a tríplice missão, missionário Tiago? A missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Porque nós falamos de missões, nós oramos por missões, nós estamos envolvidos com missões, mas precisamos biblicamente entender o que é essa tríplice missão que nós vamos aqui juntos, no livro de Apocalipse, capítulo 5, entender essa tríplice missão. Primeiro, a missão de Deus, e como Ele cumpriu essa missão, e segue cumprindo. Entender qual é essa missão de Cristo, que Ele já cumpriu. Aleluia. E a missão da igreja, que é a nossa missão aqui na terra. Porque não pertencemos a este mundo, estamos aqui só de passagem. Mas nessa passagem que nós estamos aqui, nós temos uma missão como igreja. E a obra missionária vai muito mais além do que um culto de missões, do que bandeiras, do que hinos, do que vídeos, vai muito mais além. É nós sermos essa igreja missionária, essas pessoas que o Senhor quer que nós venhamos ser. Então nada melhor que nós pensarmos nessa noite sobre essa tríplice missão. E Apocalipse, capítulo 5, eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé, em nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 14. E nós vamos aqui destacar, versículo por versículo, olhando e entendendo essas três missões, ou seja, a tríplice missão. Versículo de número 1 de Apocalipse, capítulo 5, está escrito: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e povos, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao cordeiro sejam dadas ações de graças,
e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, Pai. Aqui estamos, Senhor, nessa noite, na Tua presença, Senhor. Um culto, ó Pai, missionário, Senhor. Um culto, ó Pai, aonde nós aqui podemos ver, podemos, ó Pai, enxergar para onde, ó Pai amado, tem ido, Senhor, as nossas ofertas, as nossas contribuições. Podemos aqui, ó Pai, ver, ó Pai, com nossos olhos, ó Pai, uma igreja totalmente engajada com a Tua obra missionária, Senhor. Essa igreja aqui, ó Pai, o BBC de Medianeira, Senhor, tem tido, ó Pai, este zelo, ó Pai, de participar, de estar engajado, ó Pai, com esta obra maravilhosa do Senhor, ó Pai, que começou com o Senhor, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e termina no Senhor, ó Pai. E o Senhor nos deu, ó Pai, esse privilégio de poder participar desta obra gloriosa e maravilhosa. E nessa noite, ó Pai, nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, Senhor. Nós aqui, ó Pai, já podemos louvar o Teu nome com louvores, com canções. Já podemos nessa noite Te louvar, ó Pai, através das nossas ofertas, ó Pai, dos nossos dízimos. E agora nós necessitamos, ó Pai, ser alimentados da Tua palavra. Então, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, de me usar da forma e da maneira que o Senhor quer, e isso venha a ser para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Prepara, Pai, o coração daqueles que ainda, Pai, o Senhor não tinha preparado, que o Senhor prepare neste momento. Ah, Senhor, aqueles que já vieram com o coração preparado pelo Senhor, aqueles que porventura aqui entrou, ó Pai, preocupado com alguma coisa, com algo que tem que fazer na semana, que neste momento o Teu Santo Espírito, ó Pai, entre neste coração, ó Pai, inquieto, preocupado, ó Pai, perturbado, e que o Senhor possa acalmar este coração, trazer essa paz que excede todo entendimento, para que este irmão, esta irmã, venha, Pai, ser alimentado pela Tua palavra, para que a Tua palavra entre, penetre, Senhor, no coração dos Teus filhos, para que eles venham entender, guardar e praticar a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, ó Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, irmãos. Repito, qual que é o tema dessa mensagem? A tríplice missão. A missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. E no versículo 5 nós podemos ver essa tríplice missão. Mantenha sua Bíblia aberta. Do versículo 1 ao versículo 4 nós vemos a missão de Deus. E do versículo de número 6 até o versículo de número 10 nós encontramos a missão de Cristo. E do versículo 11 ao versículo 14 nós encontramos a missão da igreja. Versículo 1 ao versículo 4 nós podemos ver um livro que estava fechado. E todos nós sabemos, aqueles que são estudiosos da palavra de Deus, que o livro fechado, na simbologia judaica, na cultura judaica, o que significava este livro? O que tinha neste livro? Os mistérios de Deus, descrevendo os seus planos, os seus propósitos e as suas obras. Ou seja, os nossos planos, o que Deus tinha de plano para as nossas vidas, o que Deus tinha de propósito para a humanidade, o que Deus tinha de propósito para o teu povo, estava neste livro. Porém, este livro se encontrava fechado. O conteúdo desse livro também trata do futuro julgamento e da herança dos cristãos, em decorrência da morte de Jesus Cristo. Só que se nós formos olhar para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que tinha um plano já divino e estabelecido e irrevogável para a humanidade. Ou seja, o plano divino já tinha sido feito de maneira irrevogável. Só Cristo controla e só Cristo dá significado à história. A história do Olacir, a história
da irmã Eunice, a história do Clóvis, a nossa história. Só Cristo que pode, que controla e que pode dar significado à nossa história. Ou seja, as nossas vidas estão seguras nas mãos de um Deus que tudo pode, Glória que controla, Deus, que dá aleluia. significado, que faz o que Ele bem quiser. E aqui nós vemos João, e João vê Deus entronizado em seu trono de glória. Aqui nós vemos que João, ele vê o céu de Deus em uma visão. E eu posso te garantir que no céu de Deus tem equilíbrio. Eu posso te garantir nessa noite, biblicamente, que no céu de Deus nada está perdido. Que no céu de Deus nada está acabado. Que no céu de Deus não existe improviso. E o principal, que no céu de Deus existe paz. A paz que o mundo não pode nos dar. E João, ele vê esse céu aberto em uma visão. E João, ele vê o próprio Deus entronizado, sentado no seu trono de glória. E o que está sentado no trono de glória sustenta a igreja. A igreja só sairá da terra quando Jesus voltar pela segunda vez para nos buscar. O trono nunca está calado. Então as minhas expectativas, as nossas expectativas têm que estar em Deus, não nos homens. Quem espera da terra, colhe da terra, mas quem espera do céu, colherá do céu. Então às vezes nós falamos muito, irmãos, com quem não pode fazer nada, e falamos pouco com quem pode fazer tudo, com quem controla e com quem dá significado à nossa história, que é o próprio Deus. Então a minha história, a sua história, a nossa história está segura nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então qual é a missão de Deus? Trazendo essa introdução bíblica para vocês. A missão de Deus é reinar. Repito, a missão de Deus é reinar. Então precisamos entender isso, que a missão de Deus é reinar e que Ele tudo controla. Então precisamos aprender a descansar neste Deus que reina, que vive hoje e para sempre, e que tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Então precisamos aprender a descansar nele. E a medida que nós cremos nele é a mesma medida que nós descansaremos nele. Quem entendeu isso? Eu vou repetir. A medida que nós cremos nele é a mesma medida que nós descansaremos nele. Glória a Deus. Como está hoje a sua fé diante dele? E depois de um bom descanso nele, criar expectativas, Clóvis. Criar expectativas de coisas novas. Criar expectativa, igreja do Senhor, de coisas grandes. Porque se a missão de Deus é reinar, então Ele quer que nós venhamos ter e criar expectativas. Porque se tudo Ele controla, e se tudo Ele pode fazer, e se a missão dele é reinar através de uma porta de trabalho, quem vai estar reinando? O próprio Deus. Exemplos: portas de trabalhos podem ser abertas, casamentos podem ser restaurados, filhos podem ser restaurados, porque através disso o nome de Deus será glorificado. Ele estará sendo glorificado, e com isso Ele reina. Glória a Deus. Então por que a missão de Deus é reinar? Por esse propósito. Porque Ele controla, porque Ele quer ver os teus filhos, os teus servos confiando, descansando e criando expectativas nele. Porque Ele sabe que através disso o nome dele será glorificado. Através de um casamento restaurado, o casal vai passar à frente, vai testemunhar, e quem estará sendo glorificado? O nome de Deus. Glória a Deus. Então a missão de Deus é reinar, e Ele cumpriu a sua missão. Ele reinou e Ele segue reinando. Ele segue controlando as nossas vidas, a nossa história está segura nas mãos de Deus. Os nossos dias estão contados pelo Senhor.
Então o que nos falta, querido? O que nos falta? Descansar nesse Deus, confiar nesse Deus e também criar expectativas de coisas novas, de coisas grandes, porque é a promessa que o Senhor nos deixa também. Então a missão aqui, versículo 5, a missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Olhando para o versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10. A missão de Cristo é pagar o preço. A missão de Cristo, também poderia dizer, é a cruz. A missão de Deus é reinar. A missão de Cristo é a cruz. A missão de Cristo é pagar o preço. Repito, livro fechado na cultura judaica simbolizava uma história sem solução. E Jesus abriu esse livro para mudar a história da humanidade, para mudar a sua, para mudar a minha história. Jesus abriu esse livro. E se nós formos olhar, se atentar para os versículos leídos, nós vemos a figura de um leão. Leão representa a figura de Jesus que venceu. Versículo 6, se nós formos olhar, nós vemos a figura de um cordeiro, que também representa a figura de Jesus que morreu. Ou seja, o centro da missão de Cristo é a sua cruz. E João aqui, ele vê o cordeiro, ele não vê o leão. João, ele vê o cordeiro, está aí, ele não vê o leão, porque o centro da missão de Jesus não foi a sua ressurreição. O centro da missão de Jesus foi a cruz. O centro da missão de Jesus foi padecer. O centro da missão de Jesus foi morrer. Nós louvamos pela ressurreição, mas o centro da missão foi a cruz. Foi falecer, foi padecer, foi morrer pelos nossos pecados. Esse é o centro da missão de Jesus Cristo. E por isso que a missão de Jesus Cristo é a cruz, não é a ressurreição. A missão de Cristo é a cruz. E aí depois nós louvamos pela ressurreição. Mas primeiro nós temos que entender que a missão de Cristo foi se entregar pela sua igreja, se entregar pelo teu povo. E nós temos se entregado por este Evangelho? Nós temos se entregado por esse Cristo que se entregou por nós, que cumpriu a sua missão de se entregar, de morrer por nós. Versículo 9. E nessa cruz vemos que Jesus derramou o seu sangue. Para que ele derramou o seu sangue? Para comprar para Deus pessoas, tribos, línguas, povos e nações. Aleluia. Aí está o propósito da missão de Deus, da missão de Cristo, perdão. A missão de Deus é reinar. A missão de Cristo foi derramar o seu sangue para comprar para Ele, não só aqui ao povo de Medianeira, mas para comprar para Ele pessoas, tribos, línguas, povos e nações, para que uma só voz louvem e glorifiquem e exaltem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recapitulando, se a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. A missão de Cristo é a cruz, e Jesus pagou o preço há 2000 anos atrás. E por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele venceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está à direita do Pai, e ele voltará. Não sabemos o dia, não sabemos a hora para nos buscar, mas ele nos convida a estarmos prontos, a estarmos preparados. Mas ele não nos deixou órfãos. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, e na casa do meu Pai há muita morada. E o que ele foi fazer lá? Nos preparar lugar. E nos enviou o Espírito Santo, o Consolador. O que é o Espírito Santo? O que é o Consolador? É nosso ajudador. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos animados, o Espírito Santo nos anima, nos motiva. O sangue foi derramado, o preço foi pago. Então nós vemos aí esse leão. Então ele significa esse leão o quê? A ressurreição. E ele foi para o céu junto ao Pai, mas ele enviou o seu Espírito Santo para consolar, para encorajar a igreja dele, para seguir a Cristo nos dias bons e nos dias maus. Então esse Espírito Santo, querido, foi enviado para nos encorajar, para nos apoderar como igreja e nos ajudar a cumprir essa missão que nós vamos chegar, que é a nossa missão,
que é a sua missão, que é a missão da igreja de Cristo Jesus na terra. Então, para isso Ele nos enviou esse Espírito Santo, para nos consolar, para nos encorajar e apoderar a igreja para seguir a Cristo nos dias bons e nos dias maus. E Ele voltará para julgar todas as coisas, e haverá novos céus e nova terra. Aleluia! E aqueles que creem e seguem ao Cordeiro, o Cordeiro reinarão para sempre. Amém. Este é o Evangelho de Cristo. Esta é a missão de Cristo. E agora cabe a nós cumprirmos a nossa missão, que é a missão da igreja. Versículo 11 em diante, nós vemos a missão da igreja. Eu, biblicamente, dentro do meu pouco entendimento, aí eu deixo para os teólogos, deixo para o Clóvis, para o Lacir, os teólogos aí que, leitores da palavra, que possam depois trazer uma clareza melhor para a igreja. Aleluia, ó, colocando vocês no fogo. Mas biblicamente, queridos, dentro desse pouco entendimento que o Senhor tem me dado, eu olho para esse versículo 11, eu olho para esses anciões, e eu creio que possivelmente é a igreja de Cristo, representa a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então aí nós vemos a missão da igreja através desses anciãos, e a Bíblia vai dizer aí que esses anciãos eram de milhões e milhares de milhares. Era muita gente, não dá nem para contar. E o que me chama a atenção é o versículo 12. Versículo 12 vai dizer: e Ele é digno. Ele quem? Jesus. De receber. Pelo receber o quê? E quem que ia dar? Quem que ia entregar? A igreja, os anciões. A pergunta aqui é: se Ele, Jesus, é digno de receber, quem irá entregar? Quem irá dar ao Cordeiro Jesus? A igreja, que somos nós, os anciões aí que representa, eu acredito, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos os elementos, nós vemos 7 elementos aí, que nós como igreja devemos dar, devemos entregar ao Cordeiro Jesus. Então onde está a missão da igreja? Está nesses 7 elementos, no versículo de número 12. Qual é o primeiro elemento? Poder. Quem está comigo aí? Quem está com a Bíblia aberta ainda aí? Qual que é o segundo? Eu quero que a igreja fale. Terceiro? Sabedoria. Quarto? Força. Quinto? Honra. Sexto? Glória. Sétimo? Louvor. Porém, 3 elementos aqui, só Deus, só o Pai, porque são elementos teocráticos. Só Deus pode dar, porque só Ele possui. Eu não posso oferecer o que eu não tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Então, primeiro elemento, poder. O que é esse poder aqui? Eu não posso dar esse poder. Então só Deus pode dar poder, só Deus pode dar honra e só Deus pode dar glória. Mas tem 4 elementos aqui que são elementos humanos, elemento que eu e você nós temos que dar, entregar ao Cordeiro Jesus. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Então aqui está a nossa missão, igreja. Parte da nossa missão, olhando para Apocalipse capítulo 5, porque a missão da igreja, ela está distribuída e diluída em muitos textos bíblicos, mas olhando atentamente, aqui nós vemos 4 elementos. Esses anciões que representam eu e você, a igreja de Jesus, nós que fomos chamados para essa missão. A missão é essa e outras coisas más, como eu já disse, para entregar ao Cordeiro Jesus essa riqueza, esta sabedoria, esta força e este louvor. Recapitulando, a missão de Deus é reinar. A missão de Cristo é a cruz, é pagar o preço, Ele já pagou. Então nós já vemos aqui 2 missões cumprida e bem cumprida. E agora nos toca a missão da igreja. E a missão da igreja, querido, como eu disse, está distribuída e diluída em muitos textos bíblicos. Exemplos, a missão da igreja é orar. A missão da igreja é caminhar em comunhão. A missão da igreja é adorar e louvar ao Senhor Jesus. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. Não é a missão do missionário apenas.
do pastor, do evangelista, é a missão da igreja. Será que estamos cumprindo? A missão da igreja, querido, também é ajudar os necessitados. A missão da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. Porém, aqui somente 4 elementos o Senhor nos pede aqui. Então, será se nós como igreja estamos tendo uma vida de oração? Nós como igreja, que nós temos uma missão, estamos caminhando em comunhão? Estamos adorando e louvando e proclamando o Evangelho de Jesus? Estamos estendendo as mãos para os necessitados? Estamos sendo sal da terra e luz do mundo? Mas nesse texto, repito, em particular, encontramos 4 coisas que a igreja, que nós, podemos entregar a Jesus. E fazendo isso, a igreja cumprirá a sua missão. Nós cumpriremos a nossa missão. Porque a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Repito, a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Porém, hoje tem muitos que querem ser servidos, não querem servir mais. E a nossa missão é servir ao Cordeiro Jesus. Servir com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. A missão de Deus é reinar. E Ele cumpriu. A missão de Cristo é pagar o preço, Ele pagou. E a missão da igreja é essa, querido: servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que ela possui. Porém, eu quero me atentar para esses quatro elementos. E rapidamente, estou caminhando para o final. Eu quero rapidamente explicar para vocês esses 4 elementos. Primeiro elemento, riqueza. O que se refere a riqueza? Se refere a ouro e prata. Mas para os nossos dias se refere, em colocar a mão no nosso bolso e ofertar em missões, em ajudar a igreja de Cristo. E eu fazendo isso, eu não vou estar servindo o pastor Edson e a pastora Eunice, eu vou estar servindo ao Cordeiro Jesus. Amém. Então encontramos aí a primeira coisa, o primeiro elemento que o Senhor nos pede para cumprir e para fazer como igreja, para entregar como igreja. E ao fazer isso, ao ofertar, seja em missões, seja na igreja, seja no que for aqui que vocês ofertam, nós estamos servindo ao Cordeiro Jesus. Estamos investindo no reino e com isso estaremos cumprindo a nossa missão. Quando se fala de riqueza, vocês sabem qual é o campo missionário mais difícil de atuação? Quem sabe, levanta a mão. O Clóvis disse Europa, peguei ele hoje. Pela primeira vez consegui pegar ele. Eu fiquei umas 3 horas conversando com ele, não consegui pegar ele não. Mas eu peguei ele. Ele falou Europa. Porque quando a gente escuta isso, ainda mais no culto de missões, é óbvio a gente pensar em países. Mas o campo missionário mais difícil de atuação é o nosso bolso. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Ou eu estou falando bobeira aqui? O campo mais difícil de atuação, pastor Alice, é o nosso bolso. Então por isso que o Senhor nos pede essa riqueza aqui, para ver se nós vamos cumprir essa missão como igreja, de entregar. Mas não entregar, vai me faltar, não, entregar com amor, entregar com alegria. Eu estou entregando R$2, está chegando lá, eu não sei onde fica esse lugar aí, onde que é? Onde que fica? Fica na costa da África. Costa da África. Mas é uma ilha. Costa da África, uma ilha. Você pode imaginar isso? Onde o seu recurso está chegando? Você pode agora imaginar que através disso você está cumprindo a sua missão como igreja? Amém. Aleluia. Isso é uma honra, isso é um privilégio para nós. Segundo elemento, sabedoria. O que é sabedoria? Fácil. Facilidade de se relacionar com as coisas do reino. Uma sabedoria que vem do alto. Sabedoria de me relacionar com a obra, com os departamentos da igreja, sem precisar o pastor chegar e pedir, sem necessitar o líder do departamento chegar e pedir. É eu chegar e me apresentar e falar: pastor, aonde precisa de ajuda?
Ô líder, aonde precisa de ajuda? Porque eu preciso ter essa sabedoria, ter essa facilidade de me relacionar com as coisas do reino, e com isso eu estarei servindo ao Cordeiro Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem entendeu isso, queridos? Amém. Terceiro elemento, força. A força também está muito clara. É a mesma energia física usada para você trabalhar. A mesma energia física usada quando nós jogamos bola. Suamos a camisa para fazer o gol. Precisamos dessa mesma força, essa mesma energia dentro da igreja para servir ao Cordeiro Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas parece que quando chega na igreja nos falta essa força. Parece que nos acaba essa energia. E se eu entender que se eu usar essa força também aqui para fazer a obra do Senhor, seja evangelizando, seja orando, seja limpando a igreja, seja fazendo o que for, eu estarei servindo ao Cordeiro Jesus. Aleluia. Eu estarei cumprindo a minha missão como igreja. Eu não estarei agradando o líder e agradando o pastor, não, eu estarei servindo ao Cordeiro Jesus. Aleluia. E por último, louvor. O que é louvor? Ações de graça. Tudo que sai da nossa boca tem que ser ações de graça. O que tem saído da sua boca? Ações de graça ou murmuração? Porque se é ações de graça, eu estou servindo ao Cordeiro Jesus. Se eu estou como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou padecendo, está me faltando, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sei e aprendi a passar por necessidades. Sei e aprendi a ter e não ter. Ou às vezes nós murmuramos: puxa, eu queria tanto fazer tal coisa e não posso. Começo a murmurar. Se lembre dessa palavra hoje. Que tudo que sai da minha boca, tudo que sai da nossa boca tem que ser louvor e ações de graça ao nosso Jesus. E com isso eu estarei cumprindo a missão da igreja. Essa é a nossa missão como igreja. Termino dizendo: a missão de Deus é reinar. A missão de Jesus é pagar o preço. E a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Deus cumpriu a sua missão. Ele reinou e ele segue reinando. Jesus Cristo cumpriu a sua missão. Ele já pagou o preço. O preço foi pago. Os pecados foram pagos. E nós que somos a igreja, como estamos? Cumprindo ou descumprindo a missão que nos foi dada? Que Deus nos ajude, que Jesus receba a nossa entrega e que o Espírito Santo nos guie nessa missão. Fique de pé em nome de Jesus. Glórias ao Cordeiro Jesus. Que nós venhamos cumprir essa missão como igreja. Uma missão que é árdua, uma missão que não é fácil, mas o Senhor nos chama para cumprir essa missão, para realmente, quando chegarmos naquele grande dia, nós venhamos falar: Senhor, através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, eu pude cumprir a minha missão como igreja. Então essa missão, querido, é de cada um de nós. Então um culto de missões vai muito mais além de tudo isso. Não estou dizendo que isso não é louvável, pelo contrário, tudo isso aqui é muito louvável, porque a igreja que, infelizmente, quando eu falo igreja, é da nossa obra, que às vezes você vai e nem um anuário de oração passa, sabe nem o que é missões. Então louvo a Deus por essa igreja, que está engajada com missões, que realmente respira missões. Mas aqui nos toca algo pessoal, de cumprirmos a nossa missão, que não é somente, como eu disse, parte dela, mas é toda essa missão. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com os amados. Eu queria orar nessa noite, apresentar essa igreja, apresentar a vida do pastor Edson, da nossa irmã Eunice, todos os amados irmãos dessa igreja. Sigam orando por nós, sigam orando pela nação paraguaia, pela cidade de Hernandares. E estamos com saudade de uma visita de vocês. Quando queiram, não precisa nem convidar, nossos cultos lá, domingo, 9 da manhã. Só nos avise, porque a gente coloca um para pregar, outro para dirigir, outro para cantar, e a gente fica tranquilo, né? E será uma honra recebê-los lá, em nome de Jesus.